Muitas das vezes, queremos ser fortes para poder vencer o mundo. Queremos ser fortes para podermos atingir aquilo que Deus tem para conosco. E a nossa força é um motivo que impede o mover de Deus de se manifestar na nossa vida. Porque o problema diante de Deus não é a fraqueza, mas sim é a força. Por quê? Porque quando mais eu sou fraco, mais o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Lá em 2 Coríntios, aconteceu um episódio muito incrível em que o apóstolo Paulo ele tinha uma espinha na carne. Ele orou por 3 vezes para que Deus removesse a espinha na sua carne. E Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que isso significa é que na minha fraqueza é aí onde eu vou ver o agir de Deus. Na minha fraqueza é aí onde eu vou ver o manifestar do poder de Deus. O problema não é a fraqueza, o problema é a força. Lá em 2 Reis, na Bíblia conta um episódio em que Davi ele reuniu o povo de Israel para ele poder pegar a Arca da Aliança que tinha sido roubada. E quando pegaram a Arca da Aliança, ele colocou em cima de carruagens de bois para os bois empurrarem, sendo que essa não era a maneira em que a Arca da Aliança deveria ser levada. A Arca da Aliança somente poderia ser carregada por 4 sacerdotes, 2 à frente e 2 atrás, carregando ela. Mas aí Davi viu que isso ia demorar. Ele quis pegar atalhos que o mundo usa para poder acelerar o processo, o mover de Deus. E por causa desse ato de Davi, de querer depender da sua força, alguém morreu. Quem morreu foi um homem chamado Uzá. E o que significa Uzá? Uzá significa força. Ou seja, por que ele morreu? É porque a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca quis cair. E aí ele correu para segurar. E quando segurou, imediatamente ele caiu morto. Ou seja, quando você quer tratar o mover de Deus com a sua força, quando você acha que não, Deus vai te usar mais, você se consagrou, Deus vai poder se manifestar mais, porque você fez tudo correto, o resultado é a morte. Porque Deus não está à procura daqueles que têm muita força, mas Deus está à procura daqueles que reconhecem a sua fraqueza e clamam por força de Deus. Aos nossos olhos, Davi não poderia matar Golias, pelo contrário, Golias é que devia esmagar Davi, mas aos olhos de Deus, a fraqueza de Davi foi um meio para o poder se manifestar, ele vencer o fraco aos olhos do mundo. Ou seja, você deve ser fraco aos olhos de Deus. O que é ser fraco aos olhos de Deus? Não é se autocomiserar, dizer, eu não posso. Não é só isso, é reconhecer fundo do coração que eu tenho força, mas eu não posso chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu preciso depender dele. Eu posso trabalhar duro, eu posso fazer tudo duro, ganhar muito duro, mas se ele não abrir as portas do céu, nada vai resultar. Isso é reconhecer a força de Deus.